Você com certeza já viu alguma coisa a respeito sobre o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Um livro bem popular, principalmente no ensino médio, quando a gente está começando a introdução da filosofia e também dentro da literatura. Certa manhã, ao acordar de sonhos inquietos, Gregor Samsa se viu em sua cama metamorfoseado num imenso inseto. Um começo bastante marcante, que nos coloca já na pele de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que sustentava toda a sua família. E qual que é a história? Bom, a história é sobre isso. Como é que Gregor vai lidar com toda essa situação de ter se transformado num inseto? Não apenas ele, mas toda a sua família, né? As pessoas que estão em volta do seu convívio. E o livro, apesar de ter essa roupagem de terror e ficção, o principal tema é as relações. Como é que ele se enxerga dentro da sociedade, por exemplo, e como a sociedade enxerga ele. Até porque na história o que menos se importa, o que é menos questionado, é o porquê ele se transformou num inseto. Por que ele acordou um inseto? No livro inteiro a gente não vai ter essa explicação. E a gente também vai ver pouca importância dentro dos personagens em saber o que está acontecendo. Vamos ver alguns pontos que preocupam muito mais ele. Por exemplo, a primeira preocupação de Gregor é que ele não conseguia se levantar, né? Porque ele estava de cabeça para baixo, transformado num inseto, e ele precisava levantar para poder avisar pro trabalho dele que ele estava mal, que talvez ele fosse atrasar, a intenção dele era atrasar, ou então que talvez ele não fosse faltar. Então a primeira preocupação dele era essa, avisar pro trabalho que ele não estava muito bem disposto. E depois começaria a se preocupar em relação ao que ele ia fazer por ser transformado num inseto. E nesse momento a gente vê realmente qual que era a prioridade dele. A prioridade dele é que se mostrasse útil no trabalho. Ele, dentro da história, ele se mostra alguém bastante preocupado com o serviço, alguém que, né, ele conta que faltou de fé pouquíssimas vezes e era muito dedicado ao trabalho. Afinal, ele sustentava a casa, né, com seu pai, que tinha uma dívida também, sua mãe e sua irmã. Sua irmã também que não trabalhava, era mais nova e estava estudando. Então ele se mostrava muito preocupado em relação a isso. Se mostrava um funcionário bastante dedicado. E a gente vê que, enquanto ele estava nessa preocupação, o chefe dele, o gerente dele, vai até a casa dele depois que ele se atrasa, já desconfiado no porquê do atraso. Se ele realmente não estava mais querendo trabalhar, ou se ele estava buscando alguma outra coisa, né? E mostra o quão frágil era de verdade essa visão que a empresa tinha com ele. Gregor não gostava muito do trabalho. Não sei bem se ele não gostava, mas ele sentia falta de relações humanas, relações profundas, né? Ele, como sempre, estava viajando e dificilmente ficava no local, então dificilmente ele conseguia criar essas relações, criar conexões. Inclusive dentro da casa dele, porque se ele estava viajando, ele não podia criar com a família. Mas mesmo assim ele estava se dedicando ao máximo para entregar o que ele tinha para o sustento, para pagar a dívida dos pais, pagar a conta da casa e sustentar todo mundo. E assim, a primeira reação que todos têm após passar a surpresa é já essa mudança de comportamento. O pai de Gregor, por exemplo, ele já desiste do filho. Não consegue enxergar ele mais como filho. A mãe ainda tenta, nutre um pouco de esperança, mas rejeita essa ideia de encarar ele, de encarar o que ele se transformou e o que ele é. E a única que parece realmente cuidar dele ainda, entender que ele é ele, só que como um inseto, é a irmã, que se esforça para tentar alimentar ele, por exemplo. E Gregor, ele só tá transformado no inseto. Ele ainda tem um pensamento humano, ele ainda é ele dentro daquele corpo. Então ele fica meio preocupado em como a irmã pode enxergar ele, em como é que a família vai enxergar ele, então ele fica meio escondido toda vez que eles aparecem. E a irmã vai levando comida. E a gente vai vendo, com o passar do tempo, a família perdendo esse apreço, essa visão de humanidade que ainda restava em Gregor. E a gente vê também isso refletindo diretamente em Gregor, onde ele vai perdendo cada vez mais sua humanidade. Enquanto a família vê ele como um inseto, ele acaba realmente mudando o tipo de pensamento para de um inseto. A irmã dele começa a trazer comida, a qual ele vai rejeitando aos poucos e vai procurando se alimentar de lixo,
Aos poucos ele vai perdendo o interesse de ficar em ambientes mais abertos, que é dentro do quarto dele, ele não sai do quarto dele, né? A história inteira ele se passa dentro do quarto dele. Perdendo interesse em ficar no quarto dele, pra ficar em cômodos escondidos e escuro. E cada vez mais ele vai perdendo o traço da humanidade. Juntamente com a sua família, que não vai enxergando ele mais como fosse alguém pertencente à família. E cada vez mais se torna um estorvo para ele. Cada vez mais se torna um inseto. O que traz uma visão meio contrária ao que existia antes, né? Muda-se um pouquinho os papéis. Porque enquanto o Gregor estava trabalhando e estava sustentando a família, estava tudo bem. Mesmo a família, entre aspas, sendo um estorvo para ele, porque o salário não ia para ele e ele não conseguiria descansar. E uma coisa que faz refletir também é que a partir do momento que surge essa necessidade que Gregor não poderia mais sustentar a casa inteira começou a dar um jeito de se sustentar. O pai voltou a trabalhar, a mãe conseguiu arrumar um emprego, a irmã também conseguiu trabalhar. Então fica aquela mentalidade de que, puxa, Gregor não precisaria estar se esforçando tanto assim para todo mundo, e mesmo assim as pessoas não derem um devido reconhecimento a ele. Então, ao decorrer da história é isso que acontece, cada vez mais vão se afastando, cada vez mais vão perdendo a importância de cuidar de Gregor, de ver se ele está se alimentando, de limpar o quarto dele, onde ele ficava excluso. E ele cada vez mais sentia essa falta. Mas mesmo assim se sentia mais isolado e preferia até mesmo ser assim pela vergonha de ser o que ele era. E tem uma cena muito marcante que já é na reta final do conto, onde a família abre a casa, né, para hóspede. E a irmã decide tocar violino. E Gregor, ele escuta como um último ato dele de humanidade tentar se aproximar. Ele tenta chegar próximo à família, próximo à irmã que está tocando o violino para os outros. E ele tem pensamentos sobre como era belo aquele som, como era bonito escutar aquilo lá, e ele só queria estar lá. E quando as pessoas percebem ele lá, novamente ele rejeitado de forma violenta por toda a família, e ele volta correndo pro quarto. E naquela noite, ele entende que a família não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir voltar à normalidade enquanto estiver lá. E assim ele morre, sem chamar atenção, sem tem nada grandioso. No livro também fala da morte dele como se fosse só uma passagem. E o conto até esse momento é muito tenso. A gente lê e fica apreensivo, fica sentindo enojado em algumas situações também, porque a gente fica imaginando como é que é esse inseto. A gente fica imaginando como é que é a aparência, a gente fica imaginando os cheiros e as texturas, né, de tudo que está acontecendo. Mas a partir da morte de Gregor, o livro começa a ter um aspecto um pouquinho mais leve, um pouquinho mais claro. Parece que é uma família mais feliz, mas, sabe, é um momento de respiro. Então, a metamorfose é o quê? É ele transformado no inseto, é ele perdendo essa humanidade, é a família perdendo a visão que tinham de Gregor. Então, há várias metamorfoses dentro do livro, né? Há várias transformações que a gente vai vendo dentro dos personagens. E com certeza é um livro muito impactante que, bom, faz a gente refletir bastante. Faz refletir bastante, principalmente em qual que é o nosso papel dentro da sociedade. Será que nós somos humanos enquanto úteis? Bom, essa aqui é minha análise sobre o livro. O que vocês acharam? Vocês têm algum tipo de outra visão? Qual que é a opinião de vocês? Se tiver algum outro tipo de interpretação, por favor, comente aqui embaixo para mim que eu possa ver também. Vou deixar o link também do livro, se alguém quiser. E sugestões também de outros livros, outros contos que queiram que a gente converse. Pode escrever aqui no comentário. E é isso.